Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa qual é o horário que você está assistindo essa aula, que seja um excelente dia para você, tá bom? Quinto ano, mais uma aula de geografia e hoje nós vamos dar sequência no nosso último conteúdo e nós vamos falar sobre transformação dos meios de transporte e de comunicação, tá certo? Então, também para complementar, nós vamos falar sobre a energia industrializada, tá? O primeiro assunto está localizado na página 99 do seu livro de geografia e sobre a energia industrializada está na página 102. Vamos começar? Então, vem comigo. Pessoal, na página 99, nós temos os meios, as transformações dos meios de transporte e de comunicação. A evolução que esses meios de transporte passaram, e da mesma forma os meios de comunicação. Então, logo de cara, vocês têm algumas imagens que nós podemos analisar, certo? Então, nós temos aqui, inicialmente, nós podemos observar uma carroça. Depois da invenção da roda, ficou mais fácil pensar num meio de transporte que pudesse movimentar de um lugar para o outro pessoas e alguns produtos. Claro que eu estou falando de um momento bem primitivo, tá? Mas à medida que o tempo foi passando, algumas carroças foram se modernizando, Da carroça, do estilo como vocês podem ver, pensou-se num material mais, pensou-se no motor depois da Revolução Industrial, porque aqui esse transporte ele dependia do animal, após a domesticação dos animais, e depois pensou-se como um motor depois da Revolução Industrial. Mas ainda assim é um material, vamos dizer assim, um meio de transporte bem arcaico em relação ao que a gente vê hoje, Então, nós temos a carroça, nós temos o carro a motor e nós temos o carro atual, mais moderno, que tem, por exemplo, já existem carros, protótipos, que eles se movimentam no lugar de gasolina, água, a bateria, os carros híbridos que andam em terra e na água também, táxis que já sobrevoam. Então, assim, os investimentos são grandes para promover a evolução desses meios de transporte à medida que se há necessidade da sociedade, à medida que a necessidade aumenta, da locomoção de pessoas e o transporte de produtos, de mercadorias, e também prestação de serviço. Então, nós temos esse carro simbolizando um transporte terrestre mais moderno, Bom, nós podemos observar também, no setor aeroviário. Então, nós temos uma imagem aqui do 14 bis, que foi o primeiro avião a ser construído, que sobrevoou, uma distância considerada um voo e transportando uma pessoa até chegar no avião, Então, hoje nós temos o maior avião do mundo, Ele é enorme, enorme. Nós temos aviões supersônicos que rompem a barreira do som, aviões que os radares não podem, não conseguem detectar. Nós temos também aqui representada, também surgida com a Revolução Industrial, nós vimos na aula passada, o trem. O trem que inicialmente era a vapor, que usava o carvão, madeira para movimentar, para gerar energia e movimentar esse trem, de forma muito mais lenta, mas que na época foi assim, um grande marco, sendo substituído pelo trem-bala. Imagina, Você percebe diferença no formato dele, Os trilhos são diferentes, numa velocidade absurda, não é à toa que ele tem o nome de trem-bala, não é verdade? Mas tudo isso para atender à necessidade de uma agilidade na locomoção de pessoas,
alguns minutos de uma cidade para outra, enquanto levava-se horas, né, para chegar. Mercadorias que chegam em minutos de um lugar para o outro, ou em algumas horas, numa distância que se levariam dias. Então, vem para atender a necessidade da sociedade, tá certo? E nós temos aqui também a imagem, né, que retrata a evolução do meio de comunicação. Então, lá na pré-história, né, a arte rupestre que a gente admira, na verdade, era é uma arte hoje, mas naquela época era o início de uma comunicação. Depois vinha a escrita no papiro. Depois surgiram os correios. Poderia uma informação, através de cartas, de uma região para outra. Depois veio a evolução dos telégrafos, né? Quer dizer, além da carta, os telegramas, por exemplo. Vocês não conhecem o telegrama. Quando eu era jovem, um pouco mais jovem, eu cheguei a conhecer, como eu trabalhei nos Correios, eu cheguei a conhecer a questão do telegrama. Então, o telegrama era como se fosse o SEDEX, né? Então, você passava alguma informação, era digitado, vamos dizer assim, e essa informação chegava de forma muito mais rápida do que a carta, né? Depois veio os jornais que circulavam com as notícias, e veio surgindo a questão do rádio, né? Até hoje tem a Rádio Nacional em Brasília, que pega em todo o território brasileiro. E eu lembro, vocês também não conhecem, mas é muito bacana falar dessa experiência, porque os meus avós moravam na roça e tinham uns radinhos pretos, sabe? E todo dia de tarde tinha as telenovelas, aliás, as radionovelas. Então, a história, as novelas, assim como a gente vê hoje na televisão, elas eram narradas. Então, dizia assim, o João entrou na sala. Aí você escutava, né? Toque, 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 o barulho dessa pessoa entrando. Imagina o que era isso para minha imaginação. Imaginar como era esse personagem. Imaginar como era o João. Imaginar como era a Heloísa, né? Se era loura, porque ele descrevia todo o personagem. Então, era muito legal. E muitas vezes o rádio era utilizado para mandar recados, porque sabia que em outras regiões, né, aquela pessoa tinha um hábito de ouvir os rádios, então mandava um recado, disse para fulano, no estado tal, na cidade tal, que aqui está tudo bem, estamos com muita saudade. Então o rádio era também utilizado para dar essas notícias, né? Depois veio o telégrafo elétrico, o telefone, que esse tipo de telefone vocês também se conheceram, já foi assim, alguém, né, que guarda como uma relíquia, uma lembrança. Mas eu, particularmente, minha mãe tinha desse telefone das rodinhas, a coisa que eu mais amava é quando tinha um número para ser discado, que tinha muito 8, muitos números 0 e 9, né, porque aí o dedo girava até o final. E eu achava bom aquele barulhinho do disco, né, voltando para o lugar. Então era muito legal. Depois veio as televisões, que hoje também é um meio de comunicação muito forte, porque ele é visto como um meio de comunicação em massa, né? Ele atinge uma massa populacional muito grande ao mesmo tempo. E aí, o grande, né, com chave de ouro, vem a questão da internet. Você não tem televisão? Você não tem telefone? Você não tem jornal? Você não usa mais o correio? Então, a internet, através dela, você consegue se comunicar, você consegue assistir programas ao vivo, né, de forma muito mais rápida. Tanto é, pessoal, que o 11 de setembro foi um grande marco tecnológico, né, da internet, porque aquele atentado terrorista, ele foi transmitido ao vivo, em tempo real. Quando o primeiro avião bateu na primeira torre, imediatamente várias redes de televisão, né, começaram a gravar e a transmitir em todo o mundo ao vivo. Então, o segundo choque do avião, depois a queda do terceiro, já foi todo em tempo real. Então, realmente, a evolução dos meios de transporte, dos meios de comunicação, ao mesmo tempo que ela evolui, né, que ela contribui, também promove uma segregação, ou seja, nem todos têm acesso, nem toda a população brasileira tem acesso, nem toda a população tocantinense tem acesso à internet, ou quando tem, ela não é de qualidade, tá? E nem gratuita. Vamos lá continuar.
Então, se a gente pensar, né, nas distâncias que separam os estados, as cidades, os continentes, né, os países, como esses avanços dos meios de transporte e de comunicação são importantes. Você já imaginou? Você tem um parente que está aqui no Tocantins, que está aqui no Brasil, e ele está em outro país? Imagina uma carta, quanto tempo demorava para chegar lá? Então, hoje você liga a sua internet, você faz uma chamada, agora tem o WhatsApp, tem vários aplicativos que permitem diminuir essa distância, né? Tanto na comunicação quanto nos meios de transporte, tá? E eles são importantes para que tanto as pessoas quanto os produtos cheguem aos lugares e possam se comunicar entre si, né? Distâncias que anteriormente demoravam-se dias, né? Cada vez mais há uma diminuição, tanto no gasto quanto no tempo, no deslocamento desses produtos e desses serviços, né? Então, isso é um processo que está relacionado à evolução das técnicas de produção industrial. Os meios de transporte, os meios de comunicação, eles vão ganhando, se moldando, ganhando novas formas, novas funções, e utilizam tecnologias cada vez mais avançadas, tá? E isso em função, como eu falei, à medida em que há um crescimento, que há um desenvolvimento, que há o surgimento de novas ideias, novas necessidades, esses meios de transporte e de comunicação, eles não param de ser desenvolvidos. Isso é em todas as áreas, né? Na biomedicina existe já a questão de micro-robôs, né, que podem ser instalados dentro do seu corpo, é algo microscópico, para detectar determinados problemas de saúde do seu corpo e até mesmo tratar. Robôs que fazem parte das cirurgias, porque tem uma precisão muito maior. Só que toda essa necessidade desse desenvolvimento industrial faz também com que haja uma demanda, né, uma necessidade muito grande de uma fonte de energia. Né? Como que nós vimos que na primeira revolução industrial, lá no século XVIII, as indústrias ela consumia muito material, o carvão, né? O navio a vapor, o trem a vapor, as fornalhas das indústrias também que dependiam de serem alimentadas por madeiras, por carvão. Então, essas fontes de energia, elas sempre foram utilizadas, né, nas necessidades básicas de sobrevivência, né? E quem mais puxa é o setor industrial, mais do que o setor comercial ou as próprias residências. Então, o setor industrial é que tem uma demanda maior, uma necessidade maior dessas fontes de energias, porque é nessas indústrias que se faz boa parte dos produtos que nós consumimos, tá? E aí nós temos algumas fontes de energia para mostrar para vocês, e que muitas delas eu acredito que vocês conheçam, mas vamos falar sobre as fontes de energia poluentes e não renováveis. O que significa essa fonte de energia poluente e não renovável? É uma fonte de energia que polui o meio ambiente, né? E também que ela tem um tempo, ela se esgota, ela se acaba, ela não se renova. Então, entre elas nós temos o petróleo, porque o petróleo ele é derivado de rochas sedimentares, ele é formado, na verdade, derivado não, mas formado nas rochas sedimentares através de fósseis que foram se decompondo com milhões de anos, e nesse subsolo ali ele consegue formar uma camada de petróleo, uma camada de gás. Só que, e aí você tem os poços de petróleo, né, tanto terrestre quanto oceânicos, mas é como se fosse um poço. Em algum momento, aquela exploração desse petróleo, ela vai se esgotar. Então, ela não se renova facilmente. Ela não tem a todo tempo. Né? E é a fonte de energia mais utilizada no mundo para mover máquinas. Então, o plástico depende do petróleo, né? Derivado do petróleo, a gasolina, o óleo diesel. Então, é uma fonte que promove tem uma grande intensidade de poluição. Como eu falei para vocês, o gás também se forma ali no desenvolvimento desse petróleo, né? Então, é um combustível fóssil, assim como o petróleo,
que se encontra nos reservatórios mais profundos, né? E está associado ou não ao petróleo também. O carvão mineral, que é a segunda fonte de energia mais usada pelas indústrias, tá? Então não é esse carvão derivado da madeira, mas é um carvão que a própria natureza demora milhões de anos para se formar, então ele tem um tempo ali que se esgota. E a própria energia nuclear, que ela não é mais usada, essa própria energia nuclear, os países que ainda utilizam, é vista com uma certa desconfiança, porque para produzir energia nuclear, você tem que trabalhar com o enriquecimento do urânio. E o enriquecimento do urânio, ela é a base para bombas nucleares. Então, o país que trabalha com a energia nuclear, ele é sempre visto com desconfiança, porque facilmente ele pode desenvolver uma bomba nuclear, tá? Então, ela é produzida nas usinas chamadas de termonucleares. Quando aconteceu, o Japão tinha algumas indústrias, né, que ainda funcionavam, e quando aconteceu o tsunami do Japão, houve uma preocupação muito grande, porque as águas provocadas pelo tsunami atingiu a região onde estavam instaladas essas usinas nucleares. E houve um rompimento, né, houve um prejuízo ali, e aquela região teve que ser toda desativada porque ficou contaminada. Certo? E nós temos também as fontes de energias que são consideradas limpas e renováveis. E qual que é o objetivo? Justamente reverter, né, esse quadro de degradação do meio ambiente. Então, nós temos a biomassa, que é gerada a partir da decomposição de materiais orgânicos, como esterco, restos de alimentos e resíduos agrícolas. Um exemplo, uma granja de suínos, as fezes dos suínos, elas podem conter toda uma estrutura onde essas fezes são retiradas das granjas, levadas para uma vala, ela é coberta, né, por um plástico, uma estrutura, com o objetivo de uma estufa. O aquecimento gerado por essa estufa vai decompor essas fezes, vai liberar gases, e esses gases, por tubos, são canalizados até uma outra máquina que vai processar, e esse gás gerado na decomposição das fezes dos suínos vai se transformar em gás para ser usado em fogões, geladeiras, né? Se transforma em combustível, tá? Então, esse vamos dizer assim, a fonte de energia que é considerada limpa e renovável. E depois de gerar esse gás, essa biomassa, essas fezes se transformam em esterco que pode ser aproveitada na agricultura, tá? A fonte de energia gravitacional, ela é fornecida a partir do movimento das águas. Então, já existe, inclusive, algumas estações que são produzidas nos oceanos, né? Para que a força das águas dos oceanos, elas gerem energia através da movimentação das turbinas, ok? Então, os especialistas afirmam que será uma das principais fontes de energia do futuro, ok? A usina hidrelétrica, em especial, ela é limpa, é renovável, mas causa impacto, tá? Ela causa um impacto muito grande, tá? Então, assim, há o desvio de rios, né? Há a retirada de pessoas. Às vezes, para desviar o rio, é preciso utilizar bombas para criar novos caminhos desse rio. Então, é um impacto muito grande no meio ambiente, sim, tá bom? Apesar de não poluir, mas causa um grande impacto. A eólica, né, essa energia aqui, ó, que é muito utilizada no Nordeste, então ela depende dessa estrutura, ela causa uma poluição sonora, tá, porque faz bastante barulho, são como se fossem ventiladores gigantes. Então o vento bate nessas pares dessas turbinas, vamos dizer assim, porque aqui dentro tem um maquinário que gera o vento, a partir que essas paletas geram as turbinas, né? Assim como a força da água gira as turbinas e gera energia. Mas elas são instaladas bem distantes das cidades, porque elas realmente têm uma poluição sonora considerável, né? Nós temos a energia solar, que são as placas solares.
que captam, essas placas são aquecidas pelos raios solares e ela é transformada em energia que alimentam baterias, né? Elas podem ser utilizadas em residências, elas podem ser utilizadas em automóveis, podem ser utilizadas nas empresas, certo? Considerando a localização do Brasil, né, que fica numa zona intertropical, ou seja, numa região onde tem incidência de raios solares bastante intensa, eu considero que a energia solar já era para estar bastante evoluída, mas nós temos que pensar que muitas vezes essas fontes de energia elas vão interferir em questões políticas, em interesses políticos. Então, até onde, né, é considerado, até onde é interessante que algumas empresas que passam por processos seletivos e outras nem passam por esse processo seletivo, até onde é interessante investir na energia solar, que tem um investimento inicial caro, tá? Ainda é muito caro a energia solar, mas que depois, a longo prazo, pode ter um benefício. As hidrelétricas, como eu comentei, né, agora há pouco para vocês, é uma queda d'água. Essa queda d'água, ela é quem gera as turbinas, né? Nós temos bastantes rios que favorecem a construção de usina hidrelétrica e, como eu falei, causa bastante impacto. É uma energia que, para nós aqui ainda é cara, no Brasil e em especial aqui no Tocantins, mas é a mais utilizada, tá bom? Devido à nossa bacia hidrográfica que favorece bastante, ok? Então nós temos essas fontes de energia, as que poluem e que não são renováveis, as limpas e que são renováveis, né? Não depende de milhões de anos, a própria natureza fornece isso para nós, que é muito mais interessante considerando a qualidade de vida da sociedade, mas que ainda são bastante caras, tá? Os investimentos são poucos nessas áreas. Bom, pessoal, hoje é só, né, um conteúdo legal, gostoso da gente discutir, que nos diz bastante interesse, porque eu passei por transformações, como eu falei para vocês, né, dos meios de transporte, dos meios de comunicação. Com vocês não serão diferentes. O que é super bacana hoje, daqui a alguns dias, aquilo que era moderno, com o passar do tempo, vai ser obsoleto, né? Vai estar lá no passado para vocês. Quando vocês forem adultos, vocês vão dizer, nossa, como que a gente conseguiu utilizar aquele aplicativo, é tão arcaico, hoje tem esse que é mais moderno. Então, é conteúdo que faz a gente pensar, refletir. O próprio conteúdo faz com que você possa ter um diálogo com a família, né, a respeito desse processo evolutivo dos meios de transporte, tá? Não esqueçam que vocês têm atividade da página 100, 101 e 104 que nós vamos corrigir na semana que vem, tá bom? Um grande beijo para vocês e até mais!